Freud e seus trabalhos pré-psicanalíticos, né? Eu segui esse caminho aí, né? Medicina tradicional, hipnose, catarse, livre associação, tem gente que fala associação livre, psicoanálise, separado, como vocês estão vendo, e depois psicanálise, certo? Sua obra, anterior aos textos propriamente psicanalíticos, compreende o período de 1877 a 1886, e é composto por 21 artigos sobre diversos temas, como histologia, neurologia, doenças nervosas, paralisias infantis, cocaína e muitos outros, né? Freud começou seus estudos médicos em outubro de 73, né? E ele dedicava-se ao que estava em voga, né? Naquele momento, em termos de ciência, né? Estudou bastante positivismo, né? Ele tinha uma abordagem realmente positivista no início. A biologia darwiniana, que estava fazendo um sucesso estrondoso, né, na ciência, e qual serviria também de modelo para os seus trabalhos iniciais, né, essa influência. 1874, Freud vai a Trieste, na Itália, onde estudou sobre as células nervosas de enguias, machos de rio. Essa questão, pessoal, é porque havia uma história, uma lenda, que as enguias eram animais que mudavam de sexo, né? Ou então ela possuía os dois sexos, né? Então, Freud foi pesquisar isso aí, as células nervosas. Eu li numa biografia que ele dissecou centenas de enguias, né? Quem não souber o que é enguia, coloque depois no Google para ver que animalzinho é esse. E ele dissecou, ele abriu várias, centenas, né? Ele gostava disso, ele gostava desse trabalho de laboratório, né? E é nesse período aí, em 74, que ele conhece, né, o Joseph Breuer, né, que vai ser muito importante para o início da história da psicanálise. Foi, na verdade, quem deu o nome, quem sugeriu o nome. Eu acho que Freud, no início, ele era uma pessoa que ele tinha aqueles insights, né? Ele tinha as sacadas, assim, ele ouvia alguém falar alguma coisa, pô, é isso aí, que os outros não percebiam, né? Freud sempre teve esse tino. Mas eu diria que os primeiros atendimentos, até psicanalítico mesmo, quem deu esse pontapé foi o Breuer. Quem assistiu aquele filme sobre Nietzsche, como é o nome, pessoal? Nietzsche, se Nietzsche chorava, como é? Alguém lembra aí o nome do filme? As Lágrimas de Nietzsche? Eu não lembro. Quando Nietzsche chorou. Quando Nietzsche chorou. Quando Nietzsche chorou. Aquele outro personagem que está com Nietzsche é o Breuer, né? E aquela mulher de que ele fala, que a gente vai falar mais na frente, é a paciente dele, mas eu não vou adiantar agora, certo? Mas só para vocês terem ideia, aquele é o Breuer. Bom, 1882. Depois de formado, abandona por questões financeiras a carreira de pesquisador e passa a trabalhar no Hospital Geral de Viena, que é aquele hospital que é retratado no seriado Freud, né? 1884, pesquisa sobre o alcaloide de cocaína e publica uma monografia chamada Sobre a Coca, né? Uber-Coca. Freud acreditava nas virtudes curativas dessa droga. Já já eu faço alguns comentários sobre isso, certo? 1885, Freud é nomeado privado docente e obteve uma bolsa de estudo para estudar em Paris, onde foi aluno de Jean-Martin Charcot, no Hospital Salpêtrière, e ficou fascinado com as experiências sobre a histeria, né? Então, assim, tudo na história de Freud, tudo começa, tem sempre uns
uns pontos, né, em que desperta a atenção dele, que ele faz algumas descobertas que mexem com ele. Freud sempre foi muito ambicioso, já falei disso aqui, né? Isso foi uma coisa despertado pelos pais dele. Ele sempre deixou isso claro, nunca escondeu que ele sempre almejou a fama, né? O reconhecimento e sempre desejou se livrar da pobreza na qual ele nasceu. Isso nunca foi problema para ele reconhecer. Como eu disse também, o Freud sempre achou, isso a gente vê nas cartas, na biografia dele, ele sempre achou que um dia iria fazer uma grande descoberta, né? Ele não sabia exatamente em que. Ele passou raspando assim várias vezes de várias coisas que ele podia ter se tornado famoso, mas a vida dava rasteiras nele e não era dessa vez, não era dessa vez. Mas ele tinha essa coisa, eu ainda vou fazer uma grande descoberta, né? Tem isso nas correspondências dele, né, nas cartas dele. A questão da cocaína é um desses exemplos, né? É o primeiro estudo científico sobre os efeitos da cocaína que a gente tem notícia na Europa foi de Freud. Ele acreditava nas virtudes curativas, né? Que inclusive a cocaína naquela época era totalmente desconhecida na Europa. A gente pode dizer que Freud foi um dos primeiros, um dos pioneiros da farmacologia moderna. A medicina até então era uma coisa muito paliativa. O conhecimento médico não, a gente pensa assim, no século XIX existia remédio para isso, era quase que praticamente chás, né? O pessoal tomava era chá, tomava uma raiz, uma coisa ou outra, e sabia-se mais por conhecimento popular do que propriamente o conhecimento médico. Eles não tinham avançado ainda bastante na farmacologia, né? Então Freud, né, como eu disse, passou raspando aí, quase que foi um dos pais da farmacologia, e nem ele mesmo tinha se dado conta disso. Só que Freud desconhecia, né, a ação anestesiante da cocaína e a capacidade de provocar dependência. O efeito anestesiante da cocaína seria descoberto um pouco depois pelo oftalmologista e amigo de Freud, chamado Karl Kohler, né, que inclusive foi acusado de ter roubado a pesquisa de Freud, e ele que se tornou famoso no meio médico da época, e Freud não, né? A monografia, Freud escreveu a monografia, como eu disse, chamado Sobre a Coca, né, em 1884. Freud usou, né, como eu já disse, um bom tempo a cocaína, e é bom que se diga, né, que ele usava mais pelos seus efeitos terapêuticos, né, ele não era junkie, ele não tinha essa coisa de usar para querer sentir prazer o tempo todo, ele usava realmente como se fosse um remédio, né. A série mostra isso, né, como eu disse, ele tinha esgotamentos físicos, esgotamento intelectual, a série mostra ele cansado lá, ele vai lá, mistura, toma cocaína, mas era mais para dar uma revigorização corporal, né, para aguentar o tranco do dia a dia. Ele chegou até a receitar a coca, né, para alguns pacientes, e inclusive foi a partir disso que ele percebeu os efeitos nocivos, né, ele percebeu os efeitos nocivos nele mesmo e em alguns pacientes, né, o vício e a intoxicação que causava. Como eu disse também, há relatos de que ele usou mais ou menos entre 1886 até 1890, né, ou seja, uns 6 anos por aí, e como eu disse, há biografias que dizem que ele usou pelo resto da vida, usou até perto de morrer, né. Tem um texto seu, né, já da fase psicanalítica, uma passagem chamada de Sonho de Injeção de Irma, que ele narra bem esse momento aí da cocaína, né? Ele narra um acontecimento com uma paciente sua, que ele receitou a cocaína para curar um inchaço nasal,
e acabou provocando uma intoxicação grave e levou a paciente à morte, né? Foi a partir daí que ele viu que existia algum problema com o uso da cocaína, certo? Bom, aí é uma foto só para vocês visualizarem do Charcot, que eu falei que Freud foi aluno dele, né? Fez parte dos estudos sobre a histeria, e Freud tinha bastante admiração por Charcot, né? Para vocês terem a ideia, ele batizou o primeiro filho de Martin, né? Justamente em homenagem a Charcot. Bom, de 1866, Freud volta a Viena, onde se estabelece como médico e dirige o departamento de neurologia, né, e o primeiro instituto público para crianças. Não sei se vocês lembram, quando eu falei lá na primeira parte, 1886 é exatamente o ano em que ele casa, né? Então, ele se estabelece como médico por uma necessidade, né? Como ele tinha casado, tinha que sustentar, então ele teve que fazer essa escolha. Entre 1886 e 1890, Freud exerce a medicina como especialista em doenças nervosas. 1887, Freud conhece Wilhelm Fliess, médico judeu de Berlim, com o qual trocou extensa correspondência íntima e científica, né? Esse Fliess vai ser muito importante em um momento do início das teorias da psicanálise, né? Principalmente no que tange aos assuntos referentes à sexualidade. Freud, apesar de ser psicanalista, nunca foi analisado. Questões óbvias, né? Foi ele que criou. Todo psicanalista, pelo menos, tem que ter sido analisado ou está em processo de análise. É uma das condições. Você pode até não ser um grande teórico da psicanálise, mas se você for bem analisado, isso te dá um gabarito e uma segurança para você analisar alguém psicanaliticamente, de forma profissional. Só que Freud, por ter sido o criador, obviamente não foi analisado. Mas as conversas que ele tinha com Fliess, né, os relatos que ele fazia, as confidências que ele fazia da vida dele, inclusive da vida sexual dele, muitos dizem que serviu como uma espécie de análise, né? Fliess foi importante justamente nesse momento. Há autores, né, inclusive, que sustentam que as confidências que Freud trocou com esse Fliess serviu como uma espécie de autoanálise. Isso não existe, né? Eu sinceramente, não acredito nesse tipo de coisa de autoanálise. Mas, obviamente, que Freud, por ter criado, né, por compreender daquilo que ele estava falando, isso deu uma amenizada, digamos assim. E alguns anos depois ele veio a se desentender com esse Fliess, né, e romper a amizade com ele. Vocês vão perceber que na história de Freud ele rompe com todo mundo. Todas as amizades são desfeitas, né? 1891, Freud muda-se com sua família para um apartamento da rua Bergessen 19, onde morava e atendia, permanecendo lá até o seu exílio em 1938. Isso era muito comum da época também, pessoal. A própria casa servir de consultório, e isso para qualquer especialidade médica, certo? Foucault, que tem uns textos que ele fala sobre o nascimento da clínica, né? Essa coisa de colocar a clínica em outro ambiente próprio, né, do conhecimento, que as pessoas vão lá. Por muito tempo, era o médico quem ia até as pessoas, e não as pessoas ao médico. Então, enquanto espaço de poder, a medicina depois foi se estabelecendo também fisicamente em outros espaços, né? Então, na época de Freud, era muito comum a pessoa atender na própria casa, né, ter um espaço lá que servia de consultório médico. Hoje em dia isso é bem mais raro, inclusive não é nem muito
bem visto mais, certo? Em alguns países ainda é comum, pelo menos na parte das psicoterapias, a pessoa morar em um lado e ter um consultóriozinho colado ali, fazer parte da casa dele. Ainda é bastante comum. Mas aqui causa estranheza para a gente. Né? De 1891 a 1893, dedicou-se às monografias sobre as paralisias infantis. Né? Bom, esse é o Joseph Breuer, né, que eu falei, que é o que está lá no filme com o Nietzsche, e essa é a Berta Pappenheim, mais conhecida na obra como Anna O, porque eles não publicavam o nome verdadeiro dos pacientes, né, eram nomes falsos, para não divulgar o nome, né, de uma pessoa da sociedade. E essa primeira fase é a fase da hipnose, que vai dar na catarse, né? Pessoal, é importante que vocês entendam, né, que eu estou apresentando esses detalhes da vida de Freud, né, a amizade com fulano, a amizade com cicrano, que é para mostrar para vocês que o conhecimento de Freud parte, né, também da vida dele enquanto médico, né, ou seja, parte do físico, ele tinha conhecimento do corpo humano até então, né, para chegar ao psíquico, né, do fisiológico até chegar às células nervosas e depois alcançar aí a parte totalmente subjetiva, que é o psiquismo humano, certo? Por isso que eu acho que esses detalhes são importantes. Joseph Breuer, né, como eu mostrei aqui na imagem anterior, ele era, na época, ele era o médico dos médicos em Viena, né? Ele era um médico respeitadíssimo, né? Freud conheceu, como eu disse, em 74, 1874, quando ele ainda era estudante, né? Breuer era mais velho que ele, era 14 anos mais velho, e quando Freud começou a atender seu consultório particular em casa, né, o Dr. Breuer passou a encaminhar muitos pacientes para ele, né, para ajudá-lo financeiramente. Inclusive, quando o pai do Freud morreu, né, o Dr. Breuer, que também já era amigo da família, prometeu ao pai de Freud que zelaria pela vida do filho, né? Pra vocês terem ideia do grau de intimidade que eles têm. Breuer é também muito importante, como eu disse, para o início do aparecimento da psicanálise, né? Em 1880, quando Freud ainda era um estudante, Dr. Breuer foi chamado para tratar da paciente Berta Pappenheim, que é essa daí, então uma garota de 20 anos, filha de um rico industrial de Viena, e que estava sofrendo de vários sintomas, dentre eles depressão, nervosismo, hipocondria, ataques histéricos, tentativa de suicídio, paralisias, afasia, dentre outros vários sintomas, né? Enfim, era um caso gravíssimo de histeria. Dr. Breuer era chamado várias vezes por semana na casa de Berta para atendê-la, e todas as tentativas médicas conhecidas já tinham se esgotado. Né? Ele já tinha tentado de tudo com ela e ela não tinha nenhuma evolução médica. O tratamento durou praticamente 2 anos nessa, né, sem nenhum sucesso, e naquela época, em Viena, se o Dr. Breuer não curasse, quem curaria? Né? Então, era praticamente um caso perdido. Dr. Breuer passou a criar um certo vínculo com a garota, né? E um dia resolveu hipnotizá-la e ouvi-la, né? Com o tempo, quanto mais ela falava sobre ela mesma, sobre sua vida, sobre seus problemas, mais a maioria dos sintomas ia desaparecendo. O Breuer foi percebendo isso. Né? Aí foi que o Dr. Breuer chamou esse método de talking cure,
né? O primeiro nome que ele deu a isso, essa percepção de que quanto mais ela falava, ela ia colocando para fora algumas coisas e alguns sintomas iam amenizando, ele resolveu dar esse nome de talking cure, ou seja, cura pela fala. E a própria paciente, né, a própria Berta, ela mesma chamou o tratamento de chimney sweep, ou seja, limpeza de chaminé. Né? Ela dizia que ao final ela sentia como se estivesse limpando a chaminé, ou seja, colocando coisas para fora, depois ela ficava aliviada, né? Só que tem um fator no tratamento que o Dr. Breuer não havia percebido e levado em consideração, que aí foi a sacada de Freud, ele mesmo. Ele não tinha percebido que um dos fatores de melhoramento da paciente era ele, era a presença dele, né? E, no final das contas, ele, a muito contragosto, percebeu que, na verdade, a paciente havia se apaixonado por ele, né? E quando ele se afasta, né, por algum tempo, ele percebeu que quando ele se afastava dela, ela voltava a adoecer. Ele atendia ela falava um pouco, melhorava um pouco, depois de um tempo que não aparecia na casa, ela voltava a adoecer. Isso na época chegou até a afetar o casamento do Breuer, a esposa dele, né, a Matilda, começou a enciumar, dizer, essa menina tá querendo sua atenção o tempo todo. E aí, quando ele começou a perceber isso, né, começou a ter problemas em casa, problema com a esposa, ele imaginou isso virar um escândalo, né, na sociedade vienense, aí ele resolveu se afastar de vez da paciente, e aí foi aí que ela piorou de vez mesmo, voltou todos os sintomas, ao ponto de ser internada num sanatório na Suíça, né. Alguns anos depois, o Dr. Breuer relatou esse caso para o Freud, ele contou esse caso para o Freud, é bom que se diga porque Freud nunca conheceu a Anna O. Anna O é a Berta Pappenheim, certo? Anna O é o nome dela como está no livro. E foi justamente naquele momento que Freud estava se interessando por estudos da histeria, que Breuer contou essa história para ele, e foi aí que Freud teve a sacada, inclusive, de um conceito importantíssimo na psicanálise, que é a transferência. Que Breuer não tinha entendido é que o fator de melhoramento ou pioramento era ele, e, na verdade, era a transferência, né, da paciente para ele, e que ele se apavorou e não conseguiu lidar com aquilo. Então, Freud já ficou meio avisado dessas coisas, né? Então, estamos falando de uma das pacientes mais famosas da história da psicanálise, né, que é o caso Anna O, que está lá nos primeiros livros, né, estudos sobre histeria, que Freud convenceu o Breuer a muito custo a escrever junto com ele sobre essa paciente, né, Anna O. Eu já li, inclusive, se você lê o Dr. Breuer, por ser médico, ele tinha uma descrição fina, assim, de todos os sintomas dela, uma descrição dia por dia, semana por semana. Pessoal, se vocês lerem, dizem assim, não, isso aqui é uma psicose. Não tem como não ser uma psicose, né? E não era uma histeria. Né? Mas são muitos sintomas, era uma coisa de, na época, a gente falar assim, de uma forma jocosa, essa aí não tem jeito não, interna, porque essa tá doida de pedra. E não era histeria, né? E era assim que pensava muita gente naquela época. Internavam as mulheres, né? Histéricas. Bom, 1895, Freud e Dr. Breuer, como eu disse, escreveram estudos sobre a histeria, né? Casos clínicos de pacientes histéricas, como a própria Berta, né? O caso Anna O, a Fanny Moser, que é o caso M. von N., e a Anna von Lieben, que é o caso Cassillier N. e outras. Como eu falei, eles tinham que mudar o nome das pacientes para não revelar os nomes, né?
Freud começa a desenvolver muitas ideias iniciais da teoria psicanalítica, como a teoria da sedução, né, foi que veja que é sempre alguém de fora, por isso que não existe autoanálise, veja que é sempre um outro, né, alguém de fora que dá uns toques. A Matilde, mãe do Brody, disse, essa menina está querendo muita atenção sua, essa menina você não pode se afastar dela que ela adoece novamente, né? Então, Freud, no início, começou a gente chama de da histologia da doença, né? Começou a ouvir, juntando essas histórias e ouvindo algumas pacientes, ele já tinha percebido que a causa era sexual e ele chegou a pensar que todas as mulheres que eram histéricas tinham sido abusadas na infância, né? E por isso que ele desenvolveu a teoria da sedução. Quando ele se tocou, né, bateu um pouco a realidade, disse, não é possível que todos os pais, o número de histéricas foi aumentando, aparecendo no consultório, disse, não é possível que todos esses pais tenham sido abusadores, estupradores, não tem como. Ele pensou, inclusive, no próprio pai, disse, não, meu pai não teria coragem de fazer isso. Então, ele descobriu que, na verdade, era uma fantasia, né, e aí denominou de doutrina da fantasia. Claro, pessoal, que existem, obviamente, mulheres que realmente são abusadas, realmente que são estupradas na infância, nós não estamos descartando, certo? Ele só está dizendo que, do ponto de vista da histeria, era normal que elas fantasiassem sexualmente cenas e histórias ligado a alguma coisa de sedução. Isso é uma marca da histeria, certo? Continuando, a teoria da transferência, né, e da contra-transferência, que na psicanálise lacaniana foi descartada, não existe essa coisa de contra-transferência, mas foi aí que Freud percebeu que essa relação que o Breuer passou a ter com a Ana O, né, depois ele deu o nome, isso é a transferência, isso é um dos instrumentos de cura, né, essa relação que se mantém com o paciente, era um instrumento de cura, e o psicanalista tem que saber lidar com isso, a gente chama de manejo de transferência, né, é uma distância prudencial, sem transferência não há análise, mas também com transferência, a depender do tipo, né, da força, também não existe análise. A análise perfeita é aquela em que o paciente não é indiferente ao psicanalista, mas ele também não é apaixonado, nem odeia demais, né, a gente chama de transferência negativa. Então, tem que ter uma distânciazinha aí prudencial. E o psicanalista tem que saber lidar com isso, tem que suportar isso, tem que saber lidar com isso, senão não tem análise possível. Nessa época também, continuando, ele desenvolveu a teoria dos sonhos, né, o próprio conceito de inconsciente, a ideia de recalque, de castração e de complexo de Édipo. Tudo estava aí nos trabalhos, digamos assim, pré-psicanalíticos, mas de forma bastante ainda solta. Freud dizia nas cartas, eu estou pensando que existe um complexo assim, depois é que ele vai aos poucos com os atendimentos dos pacientes futuros, que ele vai organizando isso e evoluindo a psicanálise. Em 1896, o Dr. Breuer sugere pela primeira vez o emprego do termo, né, psicoanálise, para o novo método de tratamento, aquele que ele chamava de talking cure, né? Ou seja, nem foi o próprio Freud que batizou a ciência dele, o saber dele de psicoanálise, foi um outro. Pouco tempo depois, Freud abandona a hipnose, né, que era usada no início, que na série Freud passa a série todinha, ele usando a hipnose, e em seguida o método catártico, né, substituindo pelo método da associação livre. Então o caminho é esse. Freud, por influência de Breuer e até por influência do próprio Charcot, aprendeu a manipular a hipnose, ele entendeu que as pacientes não suportavam falar aquilo de maneira consciente, então elas tinham que ficar sob um efeito, né, da hipnose para falar,
e aquilo fazia com que elas colocassem para fora, né, que é a catarse, né, do grego, catarsis, que é expurgar, colocar para fora. Só que ele foi percebendo também que depois de um tempo elas voltavam aos sintomas, aquilo não estava adiantando muito. Então ele preferiu que os pacientes falassem sem estar hipnotizados. Então ele criou essa outra regra, né, que a gente chama de regra fundamental, que é a associação livre. Ele dizia: fale qualquer coisa que vier à sua mente, principalmente aquilo que você não quer falar, né, aquilo que você está criando uma barreira, é sobre isso que a gente tem que falar. Então, ele, aos poucos, foi desenvolvendo essa outra técnica, por assim dizer. É importante, pessoal, como eu já tinha falado, que Freud nunca atendeu a Ana O, eu acho que ele nem conheceu, né, a Berta Pappenheim. E eu tô falando isso porque tem um filme muito bom, né, chamado Freud, Além da Alma, mas que ele tem ele mostra no filme como se o Freud tivesse conhecido a Ana O. O Breuer começa a falar com ele dessa paciente, leva ele também a casa, os dois hipnotizam ela e falam com ela, e Freud fica, né, o personagem lá, o ator fica vibrado assim, olhando aquilo, só que aquilo nunca aconteceu, né? É uma questão de liberdade de narrativa, né? Mas, de fato, não aconteceu. Bom, aí, uma foto do Freud no consultório dele. Eu tenho a impressão que aí ainda é Viena, né? Foi antes deles irem embora. E esse aí é o consultório dele em Londres, né? Esse aí foi o último dele, foi o último que ele fez uso, né? E aquele tapetinho que eu disse que ia mostrar para vocês é uma réplica desse tapete aí, estão vendo? Do divã. Ó, não sei se dá para vocês verem, enxergarem direito. Uma amiga minha que mora em Londres, ela foi no Freud Museum e mandou vários tapetinhos desses que, na verdade, é um porta-copos, né, eu uso aqui. Mandou um bonequinho de Freud, tá, outro momento eu mostro. Mandou uma foto de Freud, né, uma réplica de uma foto original de Freud, e mandou outra coisa, como um imã de geladeira, né, ou seja, é o capitalismo. Mas esse tapetinho eu gosto, eu tenho muito carinho com ele. É uma réplica desse tapete aí do divã de Freud, do último, né, que foi o de Londres, porque o de Viena ficou lá, né, não tiveram como carregar. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Perguntas. É legal fazer um sorteiozinho, né, de um tapete desses e tal. Quem sabe? Rapaz, não, porque é um presente. É um conjunto, vem com 4. É um presente e um dia que eu for em Londres eu trago um sorteio, mas esses aqui não. Então Freire, vai tem em uma breve. pergunta. Não sei, vai demorar. Sim, pergunta. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre um assunto lá atrás, lá do começo, que foi quando o senhor se propôs a tratar de algumas afirmações que fazem a respeito do Freud, que o Freud era isso, que o Freud Sim, era aquilo. E eu mesmo já ouvi também alguns comentários sobre a questão de Freud ser machista. Eu não me lembro do senhor ter comentado. Você comentou sobre a questão de burguês, de ser arcaico, coisa desse tipo. Eu não me lembro de ter comentado isso. Pode até ter comentado, deu alguma falha, mas eu não lembro de ter comentado. Eu queria que você reforçasse essa questão, que eu fiquei muito curioso de como tratar esse tipo de afirmação. Ah, Freud era machista. Ou a ideia psicanalista de Freud era machista, ou coisa desse tipo.
Como é que a gente deve encarar esse tipo de coisa, assim? Essa afirmação. Você está falando só da questão do machismo, né? Sim, especificamente isso. Vamos contextualizar. Isso não é à toa. De algumas pessoas, com certeza, é uma acusação, é uma afirmação simplesmente vazia, leviana, não é baseada em nada. Mas de onde isso partiu? Realmente, nos anos 60, se eu não me engano, houve aí começou a ter algumas dissidências da teoria psicanalítica, em que eles voltaram a discutir um ponto em que Freud morreu defendendo, que é do monismo fálico. Ou seja, Freud afirmava que só existe uma representação sexual. Depois Lacan confirmou, certo? Só existe uma representação sexual no inconsciente. O inconsciente só reconhece um significante que representa a sexualidade. É o falo. Isso é muito complexo. O falo representa uma presença, um mais. O falo representa, inconscientemente, o significante da potência, do poder. E aí, muita gente acabou confundindo o falo com a representação imaginária do órgão sexual, que é o pênis. Então, quando você defende isso, né, dessa forma, quando você vê dessa forma, parece que Freud estava negando o órgão sexual feminino, como se no inconsciente não existisse. Só que a questão não era essa. Ele disse, o falo só tem um. Inclusive, as mulheres são dotadas de falo. Só que elas não são, o que elas não possuem é o órgão real. Existem, e aí só Lacan mesmo para explicar, depois para organizar essa confusão, existem 3 tipos de falo. O falo real, o falo simbólico e o falo imaginário. O falo real é, de fato, o pênis, é o órgão. E aí existe uma diferenciação, né? Isso é tão importante, inclusive, que, do ponto de vista real, as meninas no desenvolvimento da constituição sexual dela, elas veem isso, primeiramente, como uma perda, como uma ausência. Elas não têm uma coisa que os meninos têm. Elas não entendem, não é muito comum elas entenderem aquilo como uma coisa normal, constitutiva do corpo dela. Existe o corpo da menina, existe o corpo do menino. Elas não entendem assim. A criança vê sob o ponto de vista de uma perda, de uma ausência, né? Esse é o falo real. Aí depois assim, então, na constituição sexual da menina existe essa complicação. Existe, mas do menino também tem, porque é o medo de perder. O complexo de castração é isso. Ele tem, mas ele tem medo de perder. Por que ele tem medo de perder? Porque ele sabe que tem seres que não têm, que é a mulher, que é a menina. Então, não é fácil para nenhum dos dois, né? O falo simbólico, né, que é o que Lacan mais vai falar, é essa coisa, esse sentimento de poder que nós temos, né? Essa coisa que nos move a procurar, a buscar as coisas, conquistar as coisas, né? E existe o falo imaginário, que é comum, por exemplo, nós falamos os nossos objetos fálicos, né? Por exemplo, arma, por exemplo, carro. Quando eu possuo esse objeto, eu me sinto possuidor de um poder, eu me sinto possuidor imaginariamente de um falo. Olha, você não toque em mim, você não fale comigo, você não me desagrade, porque eu tenho uma arma aqui. Então, eu me sinto com poder. É um falo imaginário. Né? E a gente vive, né, na vida pulando de objetos fálicos para objetos fálicos. Né? A gente vai mudando aí
Alguns são bastante comuns, não vou dizer que são específicos, mas são bastante comuns de homens, e alguns são bastante comuns específicos de mulher. Claro que pode ter aí também uma transição, uma convergência, mas a gente percebe que tem uns mais comuns. É mais comum, por exemplo, homens se interessarem por carro, ou se interessarem por carro enquanto um objeto de poder, né, de mostrar que tem, do que as mulheres. Existe a mulher que gosta? Tem, existem, né? Mas não exatamente dessa forma. Mas também tem dessa forma. Então, o carro pode ser um objeto imaginário, fálico, mas comum para o homem. Do mesmo jeito que uma mulher pode imaginariamente se sentir poderosa com uma bolsa linda, caríssima, que foi comprada por não sei quantos mil, e desfilar com aquela bolsa, certo? Que com um certo conjunto, com uma roupa, mas ela se sentir poderosa imaginariamente com esse objeto, que já não é tão comum para os homens. Entende? Então, a grande questão de terem acusado Freud de machismo é como se ele tivesse defendido que só existe o falo para o homem. Só o homem é possuidor do falo e as mulheres estão excluídas simbolicamente, imaginariamente e realmente, que aí não é culpa de Freud, é culpa da natureza, da questão fálica. Eu acho que isso veio se resolver mais com Lacan, mas a causa, eu penso, né, o que eu já li, dessa acusação de machismo com relação a Freud é essa. É uma falta de compreensão, na verdade, do que realmente significa o falo. Falo é um significante, né? Falo aqui. Tá bom, entendi. Obrigado. Anísia escreveu, falo também é o órgão sexual do galo. Não sabia que levava esse nome, não. Né? O falo vem do latim, né? Falos. Em grego, quer dizer, em grego ou em latim, não lembro, realmente significa pênis. Mas, quando Freud retoma o conceito, ele está falando de uma representação e não do objeto real, não da coisa em si, é da representação fálica. Freud percebe isso principalmente em quem? Nas crianças, né? Que é a coisa que eu vou falar mais para frente. Esse tema está no nosso curso aí, só que mais para frente, certo, pessoal? E aí, já são 6h12, o que é que faremos agora? Encerrar, né? Mais perguntas? Professor, ainda dá tempo de uma pergunta? Por mim, sim. Eu já tinha visto já essa acusação em relação ao falo e a acusação de machismo de Freud, sobre Freud, mas pelas retomadas históricas que o senhor fez, eu comecei a pensar que existem muitas outras formas de acusá-lo de machismo, sem ser necessariamente através do falo. Porque, por exemplo, o fato de Freud, eu não sei, eu li muito pouco sobre Freud até agora, então é uma pergunta. O fato de Freud, ou até mesmo ali as pessoas que ele estudou, como Charcot ou Brauer, não terem se perguntado por que a histeria era uma doença ou era um comportamento, eu não sei muito bem que tipo de nomenclatura eles davam para isso, por que a histeria não aparecia muito em homens? Ou se aparecia, por que os casos eram menores em homens? Porque a gente sabe que será possível que não havia problemas desse tipo envolvendo homens, e a forma como se tratava sempre, como por exemplo o fato de da Nao ela desenvolver uma relação ali um pouco afetiva pelo Brauer, e imaginar, por exemplo, homens não poderiam desenvolver ou podem desenvolver, lembrando, é uma pergunta. Então eu queria ouvi-lo nesse sentido sobre essas coisas. Tem bastante coisa para falar sobre isso. Primeira coisa é o seguinte. Primeiro que a nossa herança ocidental, segundo Max Weber, que é o Ocidente, né? É uma cultura, parte cultura helênica e parte uma cultura cristã. Só que tem uma coisa, tem um lado, eu diria, sou eu que estou dizendo, tem um lado negativo dos dois que convergiram, tanto da cultura helênica quanto da cultura judaico-cristã, que é o tratamento que se dá às mulheres.
principalmente Atenas, né, sempre foi uma sociedade, eu não gosto de usar isso, né, porque a gente está criando um anacronismo, mas vamos pensar do nosso ponto de vista de hoje mesmo. A sociedade ateniense, ela foi uma sociedade que tratou muito mal a mulher. Estou dizendo isso porque não foi a Grécia toda, né? Não foi toda a cultura grega que tratou a mulher da mesma forma. Eles tinham muitas diferenças culturais. Por exemplo, Esparta já era diferente. As mulheres tinham uma participação social bem maior, inclusive treinavam com os homens. Mas em Atenas, que é o que ficou, né, como um modelo de cultura clássica, as mulheres realmente eram segregadas. Elas tinham, inclusive, um espaço, elas não tinham acesso nem à própria casa toda. Tinha um espaço próprio para elas chamado gimniceu. Elas ficavam lá. Elas, além de ficarem presas em casa, não terem vida social, nem na casa toda ela tinha acesso. Ela tinha um local que ela ficava lá, costurando, fazendo renda, ou seja lá o que fosse. Era chamado gimniceu. E na cultura judaico-cristã, não preciso nem dizer também o papel de inferioridade que a mulher é colocada, né, como um ser que tem que ser outorgada, que tem que ser cuidada pelo homem, né, tudo tem que ter a autorização e o comando do homem. Então, o que isso foi dar com relação à sexualidade? A mulher é um ser que não tem direito a ter acesso a uma sexualidade mínima. E quando Freud percebe que o psiquismo tem a ver com sexualidade, obviamente que ele desconfiou que a histeria também tinha a ver com a sexualidade. Ele, no início, até falava que uma das causas da histeria... Olha, para você ter ideia, o termo histeria vem de hister, que é útero em grego. Desde a medicina antiga, né, de Galeno, de Hipócrates, ele dizia que era uma doença causada pelo útero da mulher. Então, obviamente, só quem tem útero é mulher, então só poderia vir da mulher. Depois, Freud foi relacionando isso não ao útero, não a causas biológicas, o próprio Charcot já tinha mostrado isso, mas sim a causas psicológicas ou psíquicas. Mas aí onde é que está a diferença no ser da mulher, diferentemente do homem, que isso só aparecia em mulher? Freud começou a desconfiar que tratava-se de uma falta de escoamento de prazer sexual. Como a mulher era... Olha que tipo de machista é esse, viu? Como a mulher tinha pouca possibilidade, né, de colocar para fora a sua libido, o seu desejo sexual, o seu prazer sexual, né? Era um prazer ordenado, um prazer condenado, era um prazer totalmente subjugado ao prazer do homem. Então, ela acabava adoecendo, ela acabava desenvolvendo todos esses sintomas por causa disso. E por que não no homem? Porque a gente sabe que, por mais moralizante que seja uma sociedade, o peso é sempre menor para os homens. Isso sempre pesa menos para os homens, em qualquer sociedade. Se você for hoje para a sociedade árabe, no país mais radical que seja, mas mesmo naquela sociedade o homem ainda é um pouco, pelo menos, mais livre do que as mulheres, certo? Então, essa era uma das explicações. A histeria nada mais era do que uma doença desenvolvida porque a mulher não tinha como escoar a vontade sexual dela, estava presa, estava represada, né? Em alemão, Drang, estava represada. E ela tinha que botar para fora de alguma forma. Então, você pensa de duas maneiras. Ou ela coloca para fora fazendo o ato sexual, ou ela coloca para fora falando. Freud não tinha como garantir um lado. Isso só veio acontecer décadas mais tarde, através da liberação, através de muita luta que é presente, que é constante, que é da liberação sexual das mulheres, elas terem os mesmos direitos, direitos civis, direitos sexuais que os homens.
Então, Freud só podia ir pelo outro lado, que é o lado de ouvir as mulheres. Em vez de elas praticarem o que elas querem praticarem, elas colocarem para fora simbolicamente. E isso ajudou, com certeza, muitas pacientes de Freud, pelo menos do ponto de vista do sintoma. Olha, para vocês terem ideia, a paciente que eu falei há pouco, Berta Pappenheim, ela é considerada uma das primeiras feministas da história da Europa. Veja que aquela maluquice toda com Breuer, e vai para cá, e foi internada, não sei o quê. Mas veja no que ela se transformou por causa só daquele pouco tratamento que ela teve. Ela se transformou na primeira feminista que se tem história da Europa. Existe, eu já vi, depois eu vou mostrar umas fotos, tem uma moeda, ou é um selo, né, lá da Áustria, em homenagem a ela, né, a primeira feminista, tal. Você veja como isso foi importante para as mulheres da época. Então, essa coisa de ser machista, só por aí eu já derrubo, né, da parte de Freud. Então, tem essa questão. Agora, a outra questão é que existem homens histéricos, sim. Porque, do ponto de vista da estrutura, né, é possível tanto no homem quanto da mulher. E até na época de Freud ele já sabia. Se você dizer é mais raro, é verdade. Era mais raro naquela época, como é mais raro hoje. Aliás, está até mais raro a própria estrutura histérica clássica, como a gente via na época de Freud, até em mulher mesmo está mais raro. As estruturas, ou pelo menos sintomas que estão aparecendo mais, são as melancolias, né, as depressões. Agora, já existia homem, sim, né, histérico, desde aquela época. Inclusive, no filme que eu falei a vocês, o Freud Além da Alma, é interessante que o Charcot, na cena que o Charcot aparece mostrando os pacientes, tem um homem e uma mulher. Ele pega uma mulher histérica e um homem histérico. Ele faz um experimento com um e com o outro, e ele mostra. E eu achei interessante a preocupação dos diretores, né, ou do roteirista, colocar um homem e uma mulher para mostrar que aquilo era psíquico, aquilo não era biológico. Tanto poderia cometer uma mulher quanto um homem. Do mesmo jeito que, classicamente, se falava que a sintomatologia mais comum aos homens era a neurose obsessiva. A mulher estava para a histeria como o homem estava para a neurose obsessiva. Em termos de quantidade, pode até ser, mas existem, sim, mulheres também que não são histéricas, são neuróticas obsessivas, certo? E aí, pessoal? Sim, compreendi. Obrigado. Entendido? O que mais, pessoal? Ô, Freire, O que só. tem hoje pra janta, pizza? Eita. Oi. Só a critério de comentário. Esses dias eu tava no YouTube e eu vi um vídeo com algumas filmagens e fotos do Freud, da família de Freud, narradas pela Ana Freud. Aí Sim. não sei se você já viu, mas é muito interessante. Mostra até Ela- a parada. Ela Ela narrando. falando em inglês, né? Isso. Mostra a parada que eles tiveram na França, com Sim. a princesinha lá, e é bem interessante. Mostra até quando eles foram para Londres. Eu não lembro se eu vi isso, né? Mas eu acho uma das coisas maravilhosas assim do YouTube, da internet, é essa possibilidade da gente ver imagens reais, né? Ouvir a fala, né? Olha, a primeira vez que eu ouvi a voz de Freud, tudo bem que ele estava velhinho, já estava doente, mas eu tenho no YouTube, tem uma gravação dele na BBC de Londres, eu acho que ele está falando até em alemão, que ele falava assim, Ich bin Sigmund Freud, mas ele bem velhinho mesmo, mas se você quiser ouvir a voz de Freud, tem lá. Assim como Lacan tem vários, né, tem uma participação dele na televisão, então eu acho muito legal isso. Massa, eu vou mandar no grupo o vídeo. Coloque. Beleza. Eu realmente não lembro se eu vi isso. Uhum.
Beleza, eu vou botar. Eu vou procurar esse da voz de Freud aí também, que não sabia não que tinha. Coloque assim, Freud, rádio, BBC, eu acho que é isso. Tem tempo que eu vi, Beleza, mas acho que é isso. tranquilo. O que mais, pessoal? As meninas estão caladas aí. Eu tinha perguntado, só para eu tinha perguntado aquilo porque esses dias eu descobri um livro muito interessante chamado Memórias de um Doente dos Nervos, que ele foi escrito por Paul Schreber, Scherenberg, acho que é assim a pronúncia, Schreber, não sei se é essa a pronúncia. É caso Schreber. um livro muito interessante. Isso, Scherenberg, a Memórias pronúncia, Memórias de um neuropata. Doente dos Nervos. É, o neuropata. A tradução que eu vi era Doente dos Nervos. É. Bom, mas é que o livro ele tá tentando o tempo todo provar que ele não é louco, que o que está acontecendo, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele sente na boca são verdadeiros e há uma conspiração Você está lendo ou leu? contra ele. Eu Você li. está lendo ou leu? Não, estou lendo. Ah, corajoso, viu? E aí eu tô... É difícil, mas é interessante, mas é muito interessante ver como ele tenta, de todas as formas, mostrar que ele está certo. E aí eu vi alguns comentários, alguns comentadores da obra, que mostra dados da época mesmo, do consultório, que mostra que, de fato, ele estava inventando. O peso dele não era aquele que ele dizia na obra, mostra os dados da época reais e o que ele... É, exatamente. Ali é o caso clássico aí... Freud, da paranoia. Só que Freud não conheceu Schreber, nunca atendeu Schreber. Freud leu esse livro de Schreber e, a partir dele, desenvolveu a teoria da paranoia. Ah, entendi. Não, era só para dizer que, tipo, os homens também tinham esses comportamentos, né? E aí, mas com a sua explicação me aliviou bastante. Eu noto agora com mais clareza que, de fato, o rótulo não tem muito sentido. É aquilo, né? Rótulos nunca têm sentido. Muito obrigado. Mas você falou assim, homens também têm aquilo o quê? Não, eu quis dizer que homens também tinham aqueles comportamentos... eu não sei a palavra que eu uso. Estranhos. Não. Mas está se referindo a Schreber? Isso. Como exemplo Schreber, de um homem... Schreber era psicótico. Sim, exato. Eu não sei que palavra. É essa a minha dificuldade de encontrar uma palavra. Que eu não posso chamar ele de histérico, não posso chamar ele de psicótico, enfim, eu não sei as nomenclaturas. O psicanalista aqui é o senhor. Não, mas isso que vai dizer não sou eu, é Freud. Freud vai pegar a descrição, né, vai dizer assim, olha, a psicose é uma construção, é uma tentativa, como você mesmo disse, é uma tentativa louca de provar que não é louco. Né? E a tentativa louca é sempre a partir de uma construção fantasiosa, coisa que não faz sentido do ponto de vista lógico. Ele vai criando, é um castelo, né? Vai criando, para provar que ele não é louco, com alguns dados da realidade e com alguns dados inventados. Isso é o próprio conceito de psicose paranoica. E a histeria seria, de fato, a pessoa estar sentindo sintomas físicos, é isso? Só para esclarecer agora. Ou não? Ou não dá tempo de explicar agora? Não, eu não posso dizer que são sintomas físicos que determinam uma histeria. Mas, pelo menos na época de Freud, uma coisa que era forte, né, era todo o conjunto de sintomas próprios, né, que indicavam que era uma histeria. Mas só que o que determina, na clínica, a estrutura de um paciente é a fala. É pela fala, e não é por uma fala, não é a fala de um dia, não é um atendimento, não é uma semana, não é um mês. Por isso que a análise é longa. São muitas e muitas falas para a gente um dia fechar a estrutura de um paciente. Não, esse é histeria, esse é neurose obsessiva. Alguns casos são mais, digamos assim, mais diretos, dá para perceber. As psicoses, dentro, né, ainda de todos os quadros da psicose que existe, esquizofrenia, melancolia,
paranoia e outros, em alguns casos é mais fácil perceber, mas dentro das neuroses, nem sempre é fácil, você tem que ouvir muito, ouvir, aí começam a aparecer os detalhezinhos, né, o psicanalista vai perguntando uma coisa, às vezes outra, né, e aí são nos tropeços da fala do paciente que você vai determinando realmente qual é a estrutura dele. A gente não dá muito para se ligar em fenômenos, não. Ela faz isso, é o quê? Não dá. Ela sempre faz isso? Não, não dá. Isso é bobagem pura. Não tem como conversar com a pessoa e dizer, ela é isso. Isso é até antiético, é criminoso, não dá para fazer isso. Ficou claro, professor. Ô, Freire, aproveitando só esse assunto, eu lembrei de uma pergunta que eu tinha até anotado para fazer. Só existem essas 3 estruturas: neurose, psicose e perversão? Sim. E suas subdivisões, né? Dentro de cada subdivisão. Freud fechou a sua psicanálise dessa forma, certo? Existem... Pessoal, só uma curiosidade, vocês estão vendo minha imagem ou estou vendo... Ou está aparecendo ainda o... Não, a gente tá vendo você. Aliás, eu tô vendo você, né? Eu também tô vendo. Eu tô querendo fechar aqui, só rapidinho. Eita. Eu tenho que aprender isso aqui. Pronto. É porque como tá filmando, eu não sei o que ele tá filmando. Sim, agora pronto. Pronto. Deixa eu retomar. Sim. Na psicanálise propriamente freudiana, ele fechou, né? Quando ele morreu, era dessa forma que ele compreendia. Existiam essas 3 estruturas. E essas 3 estruturas são fixas. Elas não mudam. O que você pode mudar no decorrer de sua vida são sintomas. Você pode ir realmente passando de um sintoma para outro. Aliás, vai. Isso é inevitável. Você se cura de um sintoma, mas desenvolve outro. A questão é que se esse outro é pior do que o de antes. O tratamento psicanalítico é isso, é você desenvolver outro sintoma que seja menos pior do que o que você tinha antes, né? Ou até menos mortal. Então, sim, ele fechou com essas 3 estruturas. Lacan seguiu a mesma orientação. Aliás, a maioria das escolas psicanalistas trabalham com essa formação das 3 estruturas. Eles vão se diferenciar em algumas coisas. Por exemplo, Lacan, o Freud falava muito de uma estrutura da neurose que era fobia, neurose fóbica. Depois ele foi tirando isso. Não existe uma estrutura fóbica. A fobia é um sintoma que aparece em todas as estruturas. Aparece fobia na histeria, aparece fobia na neurose obsessiva. Outra coisa que difere bastante de Freud para Lacan é que Lacan considerava a melancolia, né, que tem outros nomes hoje em dia, uma estrutura da neurose, mas que tinha um pezinho na psicose. Não era psicose, como eu falei. Estrutura é uma coisa determinante mesmo. Fechou. Na infância, fecha e não tem como mais ser de outra forma. Mas ele diz assim, mas tem uma coisinha parecida com a psicose, tem uns sintomas parecidos da psicose, mas não é. Lacan já disse que é o contrário. A melancolia, ou também chamado, o que hoje chama de bipolar, né, a bipolaridade, na verdade é uma psicose, mas que também já foi chamado de psicótico maníaco depressivo, né, vai mudando de nome, na psiquiatria. Ele, na verdade, é uma psicose, mas com um pezinho na neurose. Lacan vê dessa forma, eles têm essas diferenças. Mas para Lacan, neurose é neurose, psicose é psicose e perversão é perversão. Não se passa de uma estrutura para outra de forma nenhuma. Houve uma moda aí, principalmente nos anos 70, né, de um tal de um borderline. Hoje em dia caiu bastante de desuso. Quando essas coisas caem de desuso, é que você vê como elas eram fracas, né, teoricamente.
Existia tal de um borderline, que a psiquiatria dizia, né, e algumas correntes da psicologia, que eram pessoas que estavam entre uma estrutura e outra. Isso não existe. Para Freud e para Lacan, isso não existia. Não, você não pode estar... Tem coisas que é de uma estrutura, tem coisas que é de outra. Como eu falei para vocês, se vocês lerem o caso Ana O, né, de estudo sobre histeria, vocês vão dizer que é uma psicótica. Porque ela tinha tudo, todos os sintomas. Eu lembro que eu li esse caso quando eu estava estudando numa clínica psiquiátrica lá em Aracaju. E eu li aquilo e vi os pacientes. Eu disse, não, isso aqui é psicose. Isso aqui é psicose. Aí, quando você vai vendo os relatos depois, né, e como ela cede à influência da fala, isso não, aí realmente não pode ser psicose. Porque o que a fala faz, só existe na neurose, só existe uma forma de barrar todos esses sintomas. É a fala. Era como o Breuer entendia, a cura pela fala. Não tem remédio, não tem farmacologia, não tem cirurgia, não tem nada, não tem chá, não tem injeção, não tem nada que vá, nem casamento, a cura para ela é casar, ter filho. Não adiantava, ela continua tendo aqueles sintomas do mesmo jeito. O que eu estou dizendo isso porque era uma coisa comum da época, dizer, não, o problema da mulher era falta de homem, era falta disso, preconceitos que a gente, né, incorpora até hoje em dia. Não era fala. O que ela precisava era simbolizar aquilo. Ela precisava arrumar simbolicamente tudo aquilo que os afetos estão atrapalhando a vida dela. Ela precisa dar nome aos afetos. A questão da histeria é isso. Ela não tem consciência dos afetos. A neurose obsessiva é o contrário. Ele pensa e os afetos estão tudo lá escondidos. Então ele precisa puxar um pouco dos afetos, né, e juntar uma coisa com a outra para organizar um pouco a vida, para tirar alguns sintomas maníacos. Beleza, entendi. O que mais, pessoal? 6h36. Por mim, eu fico, mas eu acho que já deve estar todo mundo cansado aí, né? Eu estou um pouquinho. Mas é uma coisa que eu gosto de falar, uma coisa que eu gosto de tratar. Mas como a gente vai ter outros encontros, a gente está só na segunda parte do primeiro, ainda vai ter muita coisa, a gente vai ter muita oportunidade. E sempre lembrando que vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem no grupo, eu sei que não é a mesma coisa, mas podem perguntar qualquer hora lá que eu também respondo. Assim que eu puder, eu respondo. Vamos encerrar aqui, pessoal? Beleza. Vamos sim, vamos comemorar. Vamos comemorar o aniversário. Espera aí. Vá, termine, mano. Se eu pretendo abordar essas questões envolvendo esses sintomas, essas... Sim, tem um tópico aí que a gente vai falar só das estruturas. Diferenciação entre neuroses... Ótimo, aguardo ansioso. Só isso mesmo. E eu vou falar... acho que vamos cantar o parabéns agora, né, para Freud. Vamos comemorar Freud. Vamos lá. Duas coisas, né, Eunice? E vamos comemorar Nobel, o reitor. Eita. Já está nomeado, é muita coisa junto, né, minha gente? Muita coisa boa. Coisas extraordinárias acontecem no dia 6 de maio, né? É verdade. Então vamos bater parabéns para Freud. Bora. Parabéns para você. Anísia puxou aí. 164 aninhos. Não. Era bom fazer um print aí. Mostra aí. Vamos ligar as câmeras aí, todo mundo, pra gente se ver. Agora meu Deus. Estão em casa. Vamos ligar. Vamos ligar. Peraí, eu vou escovar o dente para não ficar com bafo. Poxa. Cadê? Estamos aparecendo? Cadê? E aí, eu não tô ouvindo vocês.
Eu não liguei o meu ainda, vou ligar ainda. Cadê vocês? Tô vendo, não. Ops, liguei. É uma forma que você vê todo mundo, né? É. Ao mesmo Eu tempo pelo assim, eu não sei celular e não. minha câmera ficou pequenininho. Ah, agora eu tô vendo. Cadê Raíssa? Saiu todo mundo? Não, cadê Raíssa? Deixa eu ver aqui. Peraí que eu... Estão me vendo? Como é que a gente faz aqui? Agora eu tô. Ah, sim, agora eu tô vendo. Tá escuro, né? Tá escuro aí, viu? Cadê? Peraí. Agora eu não tô vendo mais nada. Peraí. Vocês estão aí aparecendo? Você Agora- que não tá aparecendo. É, você que não tá. Peraí. Cadê o Big Freire? Freire, a gente vai falar também sobre ID, ego e superego. Vai. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, como eu fazia no curso de lógica, eu vou pegar a parte até onde a gente viu e já colocar no grupo para vocês retomarem o que está lá, certo? Uhum. Gosto, talvez eu adiante só uma partezinha lá, mas eu gosto só de ir colocando na medida em que eu vou apresentando. Beleza. Mas assim, o slide ele é imenso. Eu dividi ele em dois, ele tem mais de, sei lá, de 100. Tem muita coisa para a gente ver. E tem essa parte sim. Beleza, certeza. Hoje foi muito rico. Também gostei. Topíssimo. Tem muita Muito coisa. legal, muito legal. Eu gosto No muito dia histórico aí, a história de Freud num dia bem histórico, né? aniversário dele, né? É uma E num homenagem, dia né? bem especial. Segundo Raíssa, 164 anos, né? É uma homenagem. Pronto. Freud. Muito bom. Pessoal, vamos despedindo.